Olá, crianças, tudo bem com vocês? Tio Gui aqui com vocês mais um domingo e hoje eu queria apresentar para vocês o especial Dia dos Pais. Fiz hoje uma atividade bem legal, um porta-objetos para você fazer para o seu pai e entregar. Daqui a pouco, depois da lição aqui, vocês vão conseguir montar isso aqui, tem um tutorialzinho bem legal. Mas primeiro vamos para a lição, é uma lição bem breve. Espero que vocês possam aproveitar bastante o Dia dos Pais com o pai de vocês. Se vocês já não têm mais o papai, que aproveite com o vô, com o tio, quem que representa essa personalidade na sua vida, quem que representa essa paternidade. E também em agradecimento a Deus, porque é o nosso pai. E esse é um especial para falar das qualidades de Deus como pai, né? Então, Deus é o nosso grande pai, que nos ama e que quer que nesse dia a gente seja grato também aos nossos pais da terra. Então vamos lá, vamos começar a nossa aulinha. A paternidade de Deus definida em pais da Bíblia. Aqui eu trouxe poucos exemplos, mas só para dar um contexto mesmo sobre como Deus agiu em personalidades importantes da Bíblia, como, por exemplo, Abraão. Como que Deus, como pai, esteve sobre Abraão e trouxe essas qualidades de paternidade sobre Abraão, sobre a vida de Abraão. Lembrando que Abraão já era um senhor de idade quando Deus prometeu que ele teria um filho. E também Deus pediu para que Abraão saísse da terra e da sua parentela para ir para a terra prometida, para a prometida Canaã. Então, nesse contexto, a gente pode pegar algumas qualidades aqui de Deus como pai sobre Abraão. Pai da fé. Abraão é tido como o grande pai da fé na história da Bíblia. Só que Deus trouxe sobre Abraão essa grande promessa, ajudando com que Abraão pudesse exercer a fé dele para acreditar na terra prometida, para acreditar no filho dele prometido, o Isaque, e acreditar de que sair da terra e ir para uma terra desconhecida seria algo produtivo, seria algo bom para ele. E dentro disso, Deus é um pai de promessas. Pai de promessas por quê? Porque Deus prometeu a terra prometida, Deus prometeu Isaque. E, pulando aqui até um pontinho, Deus é um pai cumpridor, porque ele cumpriu as duas promessas. Cumpriu a promessa de que teria uma terra prometida esperando por Abraão e que Isaque nasceria, que o filho de Abraão com Sara nasceria, mesmo em sua velhice. Como vocês já ouviram ou não a história de Abraão, Abraão já era muito velhinho quando teve Isaque. E Deus já tinha prometido o Isaque para Sara e para Abraão quando eles já eram bem velhinhos já. Então eles tinham, sei lá, uns 80 anos. E Deus falou, vocês vão ter um filho. E eles já não acreditavam, mas Deus foi lá e cumpriu. Deus foi um pai de provisão, como a gente pode ver neste ponto aqui. Por que pai de provisão? Porque Deus mandou Abraão levar Isaque para ser dado em sacrifício. E Abraão foi como um bom servo, um bom filho fiel, e levou Isaque até o monte. E Deus trouxe a provisão sobre a vida de Abraão com o cordeirinho que estava separado para sacrifício. Lembra que naquela época tinha muito em se dar em sacrifício como prova de que a pessoa amava Deus, como oferta sobre pecados, mas Deus pediu, me deu o que você tem mais de importante, né? No caso Isaque, que era o filho da promessa. E Abraão foi e levou, e Deus trouxe a provisão sobre ele. Então, Abraão não precisou dar Isaque em sacrifício. Deus deu um cordeirinho e esse cordeirinho foi ali queimado em sacrifício como oferta agradável a Deus. Deus é um pai de recompensas. A recompensa é o próprio Isaque, mas também, com certeza, a terra prometida, que é uma terra que tinha muitos recursos, que seria muito abençoada e que dali nasceria o grande povo de Israel, né? O grande povo, os filhos de Abraão. Então, Deus prometeu com que
os filhos de Abraão seriam tantos quanto os grãos de areia da terra. Bom, e o próximo pai, Noé. Noé, como vocês já sabem na história, foi o grande construtor da arca, né? A arca de Noé. Noé viveu num momento muito difícil para a história da humanidade, né? Então era um período de muita gente ruim na Terra, de muita gente que ia contra a história de Deus, contra a vontade de Deus, pessoas ruins, pessoas sujas. E Deus decidiu que as pessoas iriam, né, sumir da Terra, que ele ia levar todo mundo. Só que para Noé, como um homem justo, um homem digno, Deus deu uma promessa e firmou uma aliança. A aliança de que Deus levaria Noé como o homem responsável por salvar, né, toda a espécie de animais da terra e assim como a sequência de pessoas da terra, né, os filhos dele. Então Deus abençoou a vida de Noé por Noé ser um homem justo. Deus foi um pai misericordioso, porque nesse caso ele firmou uma aliança diante de um povo tão corrupto, tão sujo, mas firmou uma aliança de misericórdia com Noé e com a humanidade, para que a humanidade tornasse a crescer, para que hoje você pudesse existir, eu pudesse existir. Todos nós somos descendentes, né, de Noé, diretamente. Bom, pai o nosso pai, Deus, é um pai que pensa no futuro. Noé passou muito tempo construindo a arca e sem sinal algum de chuva, né? Se a gente pensar, Deus está te mandando construir uma arca e não está chovendo, não está tendo problema nenhum, né? Mas Deus já estava ajudando Noé a construir, pensando no futuro, para que ele tivesse tempo de construção, né? Para que ele terminasse toda a construção da arca a tempo, aquela arca gigante para construir, com espaços para vários animais, espaço para a família de Noé, é muita coisa para construir, e Deus deu todas as instruções para ele, pensando no futuro para que Noé estivesse preparado para este momento. Deus é um pai que nos dá grandes responsabilidades, responsabilidade maior em tamanho que essa, eu acho que não tem na história da Bíblia, em tamanho, né? Pensando no tamanho da arca, até, por exemplo, Salomão, que construiu o grande templo, construiu também, teve uma grande responsabilidade, mas Noé estava ali praticamente sem mão de obra, né? Sem ninguém para trabalhar para ele, sem ninguém para construir, além das pessoas da família. Então ele, junto com os seus filhos, seus genros, por exemplo, tiveram muito trabalho, muita responsabilidade para criar toda a arca, para salvar todas as espécies de animais. E Deus é um pai de justiça. Por que um pai de justiça? Porque o povo era corrupto, o povo estava desalinhado com Deus. E Deus trouxe justiça sobre a terra. Então, a justiça de Deus sempre virá sobre a terra, né? É difícil pensar que Deus vai ser injusto conosco como filhos dele, que estamos fazendo as coisas corretamente, que não estamos roubando. Deus também é um Deus de justiça. Então Deus trouxe sobre aquele tempo o grande dilúvio, e Deus trará sobre o devido tempo outras coisas para acontecer com pessoas que também são ruins. Então Deus é um pai de justiça. E por fim, Davi, como você lembra na história, Davi foi o grande rei de Israel, até hoje lembrado como o maior dos maiores, o grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Lembrando que Davi foi sucessor de Saul, o rei Saul, e é pai de Salomão. Davi foi aquele que, durante sua vida, ganhou várias batalhas, foi perseguido, era o menor filho da casa de Jessé, que era seu pai, mas ele, dentro de todo esse contexto, né, de tantos outros filhos que poderiam ter sido escolhidos, ele foi escolhido como rei de Israel por causa do seu coração. Bom, Davi. E sobre Davi, o que a gente pode aprender? Pode aprender que Deus é um pai que ama incondicionalmente. Lembrando da história bíblica, a gente pensa, poxa, mas Davi também foi um homem que pecou em algum momento, né? Com Batseba, se vocês olharem de novo na história. Davi errou.
Depois também matou o marido de Batseba. E mesmo assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um homem arrependido. E Davi se arrependeu diante de Deus, pediu perdão, verdadeiramente seu coração estava arrependido de tudo aquilo que tinha acontecido. E Deus nunca deixou de amar Davi pelo erro que ele cometeu. Mas lembrando, Deus é um Deus de justiça. E Deus também é um Deus misericordioso aqui. Lembrando, Deus vai te amar incondicionalmente sempre. Deus vai ser sempre misericordioso conosco, né? Mas Deus também é um Deus de justiça, é um Pai de justiça. De qualquer forma, vamos seguindo aqui, Pai misericordioso, porque ele trouxe sobre Davi esse perdão, e Davi pôde seguir na história do reino, ali, com todos os problemas que aconteceram, pôde seguir sendo rei, pôde seguir construindo o grande reino de Israel, e pôde seguir ganhando e várias batalhas. Deus é um Pai de proximidade também. Por que proximidade? Porque Davi era um homem de oração, era um homem de louvores, é um homem que escreveu muitos salmos. Davi, porque Davi era um homem próximo a Deus, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, lembrando? Então, se ele é um homem segundo o coração de Deus ali, ó, tá conectado com o dele, porque ele era muito próximo de Deus, né? Ele era muito íntimo. Intimidade com Deus traz esse senso de proximidade. Pai que nos ajuda em nossas batalhas. Lembrando, Davi foi um grande campeão e, como vocês já sabem, Davi venceu o gigante Golias. E isso quando ele nem era um guerreiro ainda. Davi era um pequeno, mirradinho, ruivo. E ele com seu estilingue, né? Que tem outro nome, se não me engano é funda. Pegou as pedrinhas, jogou na cabeça do Golias, Golias caiu e morreu. E Davi ganhou essa grande batalha. Só que ele não era um guerreiro preparado para isso, mas ele foi completamente ajudado por Deus na batalha que ele teve com Golias, na batalha que ele teria dali para frente com outros povos também, com invasores, depois contra o próprio rei Saul, depois contra o próprio reino, contra o próprio filho. Então Deus ajudou Davi em todas as batalhas que ele esteve. E Deus é um Pai que nos escolhe. Então, todos nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Isso já está escrito no livro dos profetas. E Deus nos escolheu, Ele já nos conhecia pelo nome, Deus já nos chamava, já sabia como seríamos durante nossas vidas. Então, Deus é um Deus que nos escolhe. Se hoje nós estamos aqui, se hoje você está aí do lado assistindo esse vídeo, está sentado no sofá com a mamãe, com o papai, é porque você foi escolhido por Deus. E Deus é um Pai que te escolheu e que te escolhe todos os dias. Então, mesmo que a gente se sinta desamparado, mesmo que a gente se sinta sozinho, temos que lembrar que Deus nos escolheu para sermos dele, sermos filhos dele. Por último aqui, Deus é um Pai de fortalecimento. Então, sobre Davi, Deus fortaleceu Davi, mesmo em suas dificuldades, mesmo em todas as batalhas, Deus fortaleceu e o levou para grandes vitórias. E Davi foi um dos reis que mais ficou como rei na história de Israel. Então, os reis duravam 20, 25 anos, 15, depois dele, né? Porque antes só teve Saul. Saul durou também um período da vida dele curto, mas Davi teve um grande período de reinado. Contando aí com o reinado de Israel, o reinado específico sobre a cidade de Davi. Se a gente for contar em tempo todo, quanto tempo ele ficou como rei, até a sua morte, foi um dos reis que mais permaneceu como rei na história de Israel. Legal. E Deus fortaleceu ele até o dia de sua morte, também diante das dificuldades com os próprios filhos. Deus fortaleceu Davi, a gente lembra de Davi até hoje. E lá no estado de Israel também, a estrela de Davi está exposta nas bandeiras do estado de Israel. Davi ainda é lembrado até hoje como um grande guerreiro, um grande rei. Deus é um Pai perfeito. Deus é um Pai que está presente. Deus é um Pai que nos deu, em todo o seu amor, um Pai terreno, um Pai que pudesse estar aqui durante nossas aflições físicas, né? Presentes, como o meu cachorrinho está aqui, ó, do meu lado.
Deus nos deu um pai para cuidar de nós desde pequenininhos, nas nossas necessidades básicas, lá quando a gente tinha que ir para o médico, tinha que comer com a colher da papinha ainda, até quando a gente está grande, forte, Deus nos deu um pai para cuidar de nós também nessas fases, nos ajudar, nos aconselhar. Então, a grande história de Deus vem por meio de um pai, que é o Pai Deus trazendo o seu Filho Jesus sobre a terra. Depois também, falando de Abraão, que foi um grande pai, pai de multidões. Depois, Noé, que também foi pai, que toda uma geração sucedeu ele. Deus nos deu pais históricos, né? Pais da fé, nos deu um pai de sangue, né? Que cuidou de nós desde pequenininhos, nos dá pais espirituais também, como o pastor Joel, pastor Felipe, pastor Alex, entre outros pastores, que cuidam de nós também. Então, eles também são como pais para nós, tá bom? É isso, crianças. Boa semana para vocês. Não se esqueçam, tem atividade em seguida para você fazer esse grande presentinho para o seu pai, para você dar de presente. Se você já perdeu seu pai, se você hoje você tem uma outra figura, como seu avô, por exemplo, tio, ou a própria sua mãe também, faz um presentinho para ele. Esse vai ser um presentinho muito bom. Eu tenho outro também aqui, ó, que eu mesmo fiz, amassando uma latinha, mas esse aqui é um presentinho especial, seu pai vai gostar muito, muito, vai ser bastante útil. Tá aqui com o nominho, tudo bonitinho. Fica em seguida aí com esse vídeo, tá bom? Uma boa semana! Bom, crianças, então vamos lá, a gente vai criar um presente especial para o seu pai, nesse dia especial de Dia dos Pais. Você só precisa primeiro de uma latinha, a gente vai fazer um porta-objetos para o seu pai, tipo esse aqui, para ele colocar na mesa do escritório, para colocar onde ele quiser e poder lembrar de você, do desenho que você fez para ele, do objeto que você fez para ele. Vocês precisam de uma latinha primeiro, pode ser uma lata de Nescau, pode ser uma lata de leite, uma latinha de plástico também. Essa aqui é uma latinha de leite condensado, então eu tirei a tampinha, vocês têm que ter cuidado, porque dentro tem umas lâminas que podem cortar o dedo. Deixa tudo bem limpinho para não ficar com leite condensado dentro ou ficar com pó dentro, porque o seu pai vai guardar coisas dentro e não pode tirar e tá sujo. Então vamos lá. Vamos precisar da latinha, uma tesoura, já separa aí, uma cola, canetinhas, lápis de cor, o que você tiver aí mais fácil, uma folha tipo essa aqui, ó, uma folha para você fazer um recorte, uma folha colorida, ou se você quiser pintar a branca mesmo, o tio pegou essa folhinha preta para fazer a parte de fora. Vocês vão ver o resultado depois. Isso aqui é um terno, então o tio escolheu a cor preta, vai cobrir ele aqui todinho. Uma folha menor, que essa aqui vai ser a camisa, e um outro pedaço de folha para você desenhar uma gravata. Então vamos lá, primeiro vamos fazer na prática, que aí depois vocês vão lembrando os objetos que tem que pegar. Primeiro vamos pegar a folhinha menor, então vamos separar aqui, ó. Estamos aqui com a latinha e com a folhinha menor. Pega a sua cola, separa, põe 4 pontinhos de cola só para grudar na latinha. Ó, pode ter mais um aqui no meio para não soltar. Você vai pegar isso aqui, cuidado para não pegar cola na mão. Pega o papelzinho e põe no topo da latinha. Então você vai pôr aqui bem rente ao topo da latinha, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó, bem no cantinho. Cola e deixa grudado. Arruma para não descer o papel. Bom, e aqui vai colar sozinho, né? A cola vai fazer o resto do trabalho. Legal, a gente fez a primeira parte já. Qual que é a segunda parte agora? A gente vai fazer o terno. Como que funciona o terno aqui? A gente vai cobrir toda essa parte com a outra folha. Se você tiver a folha colorida, tudo bem. Se não, pega uma branca, recorta no tamanho da lata, tá vendo? Tem que cobrir a lata inteira, tem que fazer a volta inteira. E pinta ele antes de colocar. Então você pode tem essas opções aí para você fazer uma latinha bem bonita. Então o tio pegou aqui, eu vou fechar minha latinha. Se sobrar um pouco de papel não tem problema também. É só um detalhe, tá bom? Então vamos
colar essa latinha aqui, colocar um pouco de tinta aqui atrás, de cola aqui atrás, ó, um pouquinho de cola, em todo esse ladinho aqui que tá descoberto para não soltar. Colar o papel. Cuidado, ó, tem que colar o papel de forma que ele se encontre no meio da latinha. Então, ó, tem que vir, as duas pontas tem que se encontrar no meio da lata. Então, o tio já fez aqui, puxa, deixa aqui, ó, bem rente aqui também ao topo da latinha. E aí você vai segurar aqui, ó, só para a cola pegar e segurar o papel na latinha. Se ficar um pouco fora depois, a gente recorta com a tesoura. Então fica sempre com a tesoura aí bem pertinho para a gente dar os detalhes depois. Feito isso, a gente vai precisar fazer duas coisas aqui. Colar aqui embaixo para o terno não ficar solto. Então vamos lá, a gente vai colar o restante do terno. E aqui na frente também, ó. Passa uma colinha para não soltar do papel. Aí a gente vai colar um papel no outro. Olha só. Colou, segura para finalizar a colagem. Espera só um pouquinho. Aí você vai pegar a cola de novo. Pôr uma pontinha aqui, ó, bem nessa aba de fora. Tá vendo? Aqui nessa aba, aqui nesse ladinho, a gente vai pôr um pinguinho de cola só. E a gente vai dobrar. Cuidado que se você tiver com papel, pode ser que o papel rasgue. Então dobra com cuidado e põe pro ladinho aqui. Pronto. Ó. Aí segura aqui um pouco para secar. Mesma coisa pro outro lado. Vamos lá, pinguinho de cola. E dobra com cuidado. Até para dar uma puxadinha aqui. Tem que deixar mais ou menos igual, como se fosse uma camiseta embaixo, sabe? É exatamente isso que é a função desse desenho. Deixar como se fosse uma camisa e um terno por cima. Então você vai apertar e segurar aqui até secar. Ó, segura bem. A cola tem que secar direitinho. Se for uma cola muito molhada, vai demorar um pouco para secar. Uma cola tipo cola branca, ela não seca tão rápido. Uma cola bastão talvez seque um pouquinho mais rápido, seja melhor para usar. Então tá vendo? Essa é a nossa primeira parte do terno. Isso aqui já está praticamente pronto, só tem que deixar bem colado. E a gente vai para a segunda parte aqui, enquanto essa parte aqui está secando. Deixa de ladinho aqui, pode deixar até virado para baixo para colar bem. E a gente vai pegar uma folha branca, em branco, e vamos desenhar uma gravatinha. A gravata tem que ser menor do que a parte branca. Então a gente está vendo aqui dentro a gente pode desenhar uma gravata, ou você pode recortar uma gravatona também por fora, igual o tio fez aqui. Depois a gente faz um recorte. Ou, a gente vai fazer isso aqui agora, a gente pode desenhar uma gravata, olha só. Como que é o desenho? Ó, se baseia nesse desenho aqui. A gente vai desenhar aqui nessa parte branca, tá vendo? Como se fosse o pescoço do papai aqui pra cima e aqui pra baixo o terno e aqui a camisa social. Pega a pontinha, vamos fazer um desenho bonito. Explora as cores que você tem aí, de canetinha, cor de lápis, giz de cera. Não se preocupa, só deixa o mais bonito possível o presente do seu pai. Fecha aqui, tá vendo? A gente vai fazer esse primeiro quadradinho aqui. E puxa para baixo, abrindo um pouco. E aqui embaixo, ó, vai ficar um pouquinho para fora. Embaixo a gente fecha no meio a gravatinha, ó. É assim, mais ou menos assim. E aí você pode colorir da forma que você preferir. Aqui, por exemplo, tem um lápis com a corzinha azul. A gente pode usar o azul e ir pintando toda a gravata do seu papai. Ou pode pintar de vermelho, colorido. Ó, o tio tem
Esse lápis aqui tem várias cores, ó. Então se eu virar aqui vermelho, fica a parte vermelha, se eu virar o azul, fica azul. Vamos fazer uma gravatinha colorida, ó. Vou mudar para outra cor. Aqui em cima também, pinta bonitinho. Pega uma canetinha um pouco mais clara, uma canetinha cinza, para escrever o nome do seu pai e o seu nome, né? Dia dos Pais, a gente vai colocar agora a data. Então, esse aqui é o presente que a gente vai dar para o seu pai. A gente vai finalizar aqui fazendo um recorte para não ficar essas rebarbas. Então, pede ajuda de algum adulto para poder mexer com uma tesoura, preferencialmente uma tesoura sem ponta, para não se machucar. Esse aqui é o nosso terninho, tá quase pronto. Agora aqui atrás a gente vai escrever o nosso nome, a data e a mensagem que você quiser pro Dia dos Pais. Eu aqui vou fazer vou pôr a data de hoje. Hoje é 8 de agosto. Vamos lá. 8 de 2021. Faz um desenho. Coloca o nome do seu pai aqui, põe um coração. Vou fazer aqui, ó, fazer um coração. E vou pôr o nome do pai da minha esposa aqui, ó. Vou pôr o nome dele. Faz um desenho. E agora põe o seu nome embaixo. Põe aqui. Vou pôr o meu nome. E o nome da Gi, é a minha esposa. E pronto. Esse aqui é o porta-objetos do seu pai, para ele ter, durante o trabalho ali o dia inteiro, esse presente que você está dando para ele Dia dos Pais. Ó, para poder guardar bastante coisa e ficar tudo bem separadinho no escritório. É isso aí, espero que vocês tenham gostado.